Olá, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a Deus, agradecemos a este Pai misericordioso, em especial pelo dom da vida. Agradecemos a este Pai por ter nos concedido mais uma vez a oportunidade aqui no planeta Terra, fazendo mais uma experiência ou realizando mais uma experiência em um corpo físico. Este instrumento que nós temos à nossa disposição para realizarmos as nossas tarefas evolutivas. Por isso, agradecemos a este Pai de amor. Agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, em especial pelos ensinamentos exemplificados que Ele nos deixou, conforme nós conhecemos, nós encontramos em suas biografias ou em seus evangelhos de amor, conforme nós temos lá no Novo Testamento, em especial o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Marcos e o Evangelho de João. E agradecemos aos Espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado, esses mensageiros do Cristo, que constantemente têm esta disposição firme em nos auxiliar em nossa trajetória de crescimento. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, companheiros de jornada, que constantemente estão aqui conosco nesta página virtual e em outras páginas virtuais onde realizamos estudos doutrinários. Agradecemos a todos, recebam todos já antecipadamente o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Então hoje aqui nos encontramos para mais este momento de estudo, mais este momento de reflexões, e trouxemos para este momento um capítulo do livro Conduta Espírita. Para aqueles que já conhecem, para aqueles que já tiveram a oportunidade de estudarem este livro, um belíssimo livro, não de autoria de Chico Xavier, porque via de regra em nossos estudos nós estudamos livros de Chico Xavier, mas hoje este capítulo do livro Conduta Espírita, ele é de autoria, é do espírito André Luiz, mas em parceria com Valdo Vieira. E o capítulo que estudaremos hoje é o capítulo de número 38, que tem como título Perante o Tempo. Belíssimas reflexões que André Luiz nos traz aqui neste capítulo 38 sobre o tempo. Estamos utilizando corretamente o tempo? Ou estamos desperdiçando? Ou estamos administrando incorretamente este patrimônio que não é nosso? É um patrimônio de Deus. Mas antes de começarmos as nossas reflexões aqui com André Luiz e Valdo Vieira, faremos uma leitura de uma mensagem de um livro de Haroldo Dutra Dias, que tem como título Espiritualidade e Vida, e o capítulo é o de número 51, que Haroldo nos fala sobre o não julgar. Então Haroldo escreveu da seguinte maneira: cada vez que você julga alguém, você revela uma parte sua que precisa de cura. Então aqui Haroldo nos fala com sabedoria que todas as vezes que nós apontamos o dedo para alguém, todas as vezes que nós apontamos defeitos, todas as vezes que nós julgamos, condenamos alguém, nós estamos revelando em nós doenças que precisam ser tratadas urgentemente, que precisam de cura. E aí ele nos diz ainda, frequentemente, projetamos nos outros aquelas partes de nós mesmos que ainda são primitivas
e que precisam ser educadas. Então nós projetamos nos outros o nosso lado sombra, conforme nos diz Joana de Ângeles. Então ela nos diz que nós temos estes dois lados, o lado luz e o lado sombra, que via de regra nós enxergamos e projetamos no outro ou nos outros o lado sombra, porque ainda não fizemos, conforme Jesus nos orienta há 2000 anos, brilhar a nossa luz, que a nossa luz realmente possa sobrepor o lado sombra, que são os defeitos que teimamos carregar conosco, os vícios que teimamos carregar conosco ao longo dos milênios. Por isso, Haroldo nos fala aqui sobre esse algo primitivo, essas situações primitivas que ainda teimamos carregar e que precisam ser educadas. E Haroldo encerra dizendo: assim vale mais agir sempre com misericórdia e benevolência, já que somos os mais necessitados delas. Então aqui Haroldo nos chama a atenção de uma forma tão bonita, tão bela e tão sábia, que nós precisamos agir constantemente para com os nossos companheiros de jornada, precisamos agir com misericórdia e benevolência, porque nós somos os mais necessitados de misericórdia e benevolência. Então aqui encerramos estas palavras de Haroldo Dutra Dias, do livro Espiritualidade e Vida, para começarmos nas palavras de André Luiz e Valdo Vieira. E a nossa companheira Adriana Aparecida aqui está pedindo orações por familiares. Então rogamos, boa noite, peço por mim, peço por Aloísio. Então que possamos rogar aos espíritos amigos o amparo, a proteção, a assistência, assim como Nívia Raquel, também pedindo orações por ela e por seus familiares, que os espíritos amigos que nos assistem constantemente aqui neste ambiente onde me encontro, no meu lar, e cada um de vocês nos seus lares, interligados por estas energias que se comungam para o bem comum, que os espíritos amigos possam assistir a todos que se encontram em maiores necessidades do que nós mesmos, estes familiares que estão em necessidades. Então rogamos a Jesus, rogamos a Bezerra de Menezes, rogamos aos trabalhadores de Eurípides Barçanufo, rogamos aos trabalhadores da equipe de Bezerra de Menezes, que constantemente estão trabalhando incansavelmente, bem como de Eurípides Barçanufo, em nome do Cristo. Então aqui começamos nas palavras de André Luiz, perante o tempo, onde ele nos diz da seguinte maneira, nos chama a atenção: em nenhuma condição, aqui ele não deixa nenhuma exceção, em nenhuma condição, malbaratar o tempo com polêmicas e conversações estéreis, ocupações fantasistas e demasiado divertimento. Então aqui ele nos fala até sobre o divertimento. O divertimento digamos assim, é previsto, é autorizado, é legal para todos nós, sem sombra de dúvida que precisamos nos divertir, mas conforme ele nos diz aqui, o divertimento sem demasia. Então não podemos malbaratar o tempo, ou seja, desperdiçar o tempo, ou utilizar mal o tempo, já que este tempo não é nosso. O tempo é uma concessão divina, conforme ele nos diz aqui, desperdiçar ou desperdiçar tempo é esbanjar patrimônio divino. Então aqui ele nos afirma de uma forma tão categórica que desperdiçar o tempo é esbanjar patrimônio divino. É como aquele filho pródigo que sai por aí gastando à vontade o patrimônio que os pais, a duras penas,
conseguiram acumular ao longo de anos, ao longo de décadas. Então, assim é o tempo que é de Deus e nós desperdiçamos. Deus nos concede para nós utilizarmos da maneira que quisermos, usando o nosso livre-arbítrio, e nós o desperdiçamos. E aí nos diz André Luiz na sequência: autodisciplinar-se, ou seja, aquela disciplina para cada um de nós, autodisciplinar-se em todos os cometimentos a que se proponha, revestindo-se do necessário discernimento. Então é preciso autoeducação, é preciso autodisciplinar-nos para utilizarmos o tempo da forma mais correta possível ou mais próximo do correto possível. E aí nos diz ainda André Luiz: fazer muito nem sempre traduz fazer bem. Então aqui ele nos fala numa frase tão curta que nós já conhecemos, que nem sempre o fazer muito é fazer bem. Então é preferível que façamos pouco, mas que façamos bem feito. E ainda ele acrescenta: fugir de chorar o passado, ou seja, não ficarmos presos no passado, porque via de regra a maioria de nós, devido à nossa ignorância, devido à invigilância nessa utilização do tempo de forma correta, nós ficamos presos no passado, reclamando daquele passado, aquele passado que não aproveitamos corretamente, daquele passado de sofrimento, daquele passado de calúnias, daquele passado de traições em relação a outras criaturas, praticadas por outras ou por nós mesmos. Então aqui nós ficamos presos no passado. E em muitas situações nós também avançamos para o futuro. E aí, é lógico, queremos antecipar o futuro, viver um futuro de uma forma precipitada, coisa que não é possível. Então nós ficamos no passado e avançamos para o futuro e esquecemos do único momento em que verdadeiramente é possível fazermos alguma coisa, corrigindo os nossos erros do passado e preparando um futuro melhor, que se chama presente. Apenas no presente nós podemos verdadeiramente agir, nós podemos verdadeiramente trabalhar para corrigirmos os delitos do passado e prepararmos um futuro ditoso. Então é por isso que ele nos diz: fugir de chorar o passado, esforçando-se por reparar toda ação menos correta. Então fugir de ficarmos chorando, presos no passado, e nos esforçarmos no presente para corrigirmos estes erros do passado e não nos preocuparmos, como falamos em relação ao futuro, que é a chamada preocupação, ou seja, ocupar-se antecipadamente, que é o que a maioria de nós fazemos. Ficamos preocupados com o amanhã, sem ter a certeza se o amanhã, neste corpo físico, realmente vai existir para nós. Então é preciso que nós vivamos da melhor maneira possível o presente, porque é o momento que nós temos à nossa disposição. E por isto é chamado de presente, porque é um presente de Deus, que é o tempo. Porque para Deus não existe o passado, não existe o futuro. Só existe o presente, a eternidade, ou o presente inserido nesta eternidade de Deus. E aí, André Luiz nos diz na sequência da seguinte maneira: o passado é a raiz do presente. O passado é a raiz do presente, mas o presente é a raiz do futuro. Então é preciso cuidar no presente desta raiz, já que esta raiz do presente ela foi construída no passado. Então é preciso que nós trabalhemos também no presente para que esta raiz seja ainda mais fortalecida para o futuro. E ainda ele acrescenta: afastar aflições descabidas com referência ao porvir, ou seja, o futuro, o que nós já havíamos antecipado em relação às reflexões. Então André Luiz nos fala: afastar aflições descabidas
com referência ao futuro. Aqui não estamos falando, e André Luiz também não está falando, que não devamos agir com precaução, que não devamos agir com previdência. Sim, nós devemos ter precaução, nós devemos ser previdentes, preparando no presente um futuro mais seguro, mas ele nos diz que é preciso que afastemos as aflições, as preocupações exageradas, porque enquanto estamos nos preocupando de forma exagerada, nós estamos deixando de trabalhar corretamente, porque as preocupações consomem energias, também consomem tempo, e o tempo que é de Deus e estas energias que nós temos à nossa disposição são altamente preciosos para todos nós. Então é por isso que André Luiz nos fala afastar as aflições descabidas com referência ao futuro, executando honestamente os deveres que o mundo lhe designa no minuto que passa. Então aqui ele traz para o minuto. Não podemos ou não deveríamos desperdiçar ou usarmos incorretamente nem um minuto sequer. Então ele fala que é preciso que nós realmente tenhamos aquela atitude correta em agirmos de forma correta e honesta no presente, cumprindo com todos os deveres honestamente, agora no presente, em cada minuto que nós temos à nossa disposição. E aí ele acrescenta que o amanhã germinará das sementes do hoje. Então, o amanhã, sem sombra de dúvida, nós estamos construindo hoje e estamos fazendo essa semeadura constantemente, porque nós semeamos e colhemos constantemente, já que nós semeamos hoje e colhemos amanhã. Então, hoje nós também estamos colhendo o resultado do ontem, e este ontem e este hoje nós podemos classificar e trazer para cada minuto, cada segundo, porque o resultado de uma escolha equivocada que eu tenha feito há alguns minutos atrás, eu posso já estar colhendo o resultado maléfico daquela atitude incorreta de alguns minutos atrás. Então é preciso realmente este equilíbrio constante, esta vigilância constante, conforme nos orienta Jesus: vigiai e orai, para não cairdes em tentação, vigiai e orai para usar corretamente o seu tempo. E ainda André Luiz acrescenta: quanto possível, ou seja, fazer o máximo para que isto seja possível, porque quanto possível plasmar as resoluções do bem no momento em que surjam, de vez que posteriormente o campo da experiência pode modificar-se inteiramente. Então aqui ele nos chama a atenção que é preciso nos esforçarmos constantemente para que todas as vezes que surja ou que venham surgir as oportunidades para a prática do bem, nós aproveitarmos, porque de uma hora para outra este campo da experiência pode modificar-se inteiramente. Então deixar para amanhã o que nós podemos fazer hoje, conforme aquele dito popular, não deixai para amanhã o que você pode fazer hoje, está correto, não podemos deixar para amanhã, porque o amanhã poderá ser modificado completamente este campo de experiência e não termos mais a oportunidade de executarmos aquela tarefa que tínhamos ali à nossa frente para ser executada. E aí ele acrescenta: ajuda menos quem tarde serve. Sem sombra de dúvida que aquele que deixa para mais tarde para servir vai dispor de menos tempo para servir, porque a nossa contagem regressiva aqui nesse corpo físico, ela começou desde o momento da concepção, desde o momento em que nós nos ligamos àquele corpo, aquele que seria o nosso corpo ali no momento da fecundação. A nossa contagem regressiva para retornarmos para a nossa verdadeira morada, o mundo espiritual, ela já começou. Então, neste momento, sem sombra de dúvida, nós já estamos mais próximo, cada vez mais próximo do momento
de retornarmos para casa. Então, quanto mais tarde nós deixarmos para agirmos no bem, menos tempo teremos, ou seja, menos bem nós faremos. E por último, André Luiz nos diz o seguinte: ainda que assoberbado de realizações e tarefas, jamais descuidar o bem que possa fazer em favor dos outros. Por mais que estejamos atarefados, por mais que estejamos ali com responsabilidades, com obrigações a serem cumpridas, conforme ele nos diz aqui, assoberbado de realizações e tarefas, jamais descuidar o bem que possa fazer em favor dos outros. Quando procuramos o bem, o próprio bem nos ensina a encontrar o tempo de auxiliar. Então, quando nós procuramos verdadeiramente fazermos o bem, realizarmos tarefa no bem, conforme ele nos diz aqui, o próprio tempo encontrará o tempo de auxiliar. Então, esse tempo nós temos à nossa disposição, é só administrarmos corretamente que teremos tempo para realizarmos tarefas no bem. E no rodapé desta mensagem, André Luiz destacou palavras de Jesus, anotação de João, capítulo 7, versículo 6, quando Jesus nos disse da seguinte maneira: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Então, o nosso tempo sempre está pronto e à nossa disposição, já que o tempo é de Deus, à nossa disposição para realizarmos as tarefas que nós precisamos executar, realizar para a nossa melhoria, melhorando o mundo à nossa volta. E apenas como um lembrete, antes de concluirmos estas reflexões, para aqueles que quiserem aprofundar um pouco mais sobre o tempo, busquem, e depois cada um que possamos buscar e que venhamos buscar no livro Caminho, Verdade e Vida, de autoria de Emmanuel e Chico Xavier, logo no seu primeiro capítulo. O primeiro capítulo deste livro, já que este livro é composto por 180 capítulos, o primeiro capítulo, ou seja, o capítulo de número 1, tem como título O Tempo. E só para destacarmos uma primeira frase de Emmanuel, ele nos diz o seguinte sobre o tempo, que a maioria dos homens, no sentido genérico, homem e mulher, não percebe ainda o valor, ou melhor, os valores infinitos do tempo. Então aqui ele nos chama a atenção que a maioria de nós, a maioria das criaturas ligadas ao orbe terrestre, ainda não perceberam os valores infinitos do tempo. Então que possamos refletir acerca do tempo, o que nós estamos verdadeiramente fazendo na administração deste patrimônio divino que ele coloca como concessão à nossa disposição. O que nós estamos fazendo? Estamos usando corretamente ou não? Reflitamos, meus irmãos, e que possamos colocar mãos à obra. Muito obrigado a todos, um abraço fraternal e até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir, aproveitando da melhor maneira possível a administração deste tempo, usando corretamente o nosso livre-arbítrio com responsabilidade. Jesus conosco sempre, e que possamos nos esforçar constantemente para seguirmos as pegadas do Mestre de Nazaré.